ah, como, né? As pessoas perguntam como eu posso conhecer o Senhor. Eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Ah, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tem sido muito pouco reconhecido nesses 2000 anos. Muito pouco reconhecido nas igrejas dele. Muita pouca pessoa conhece o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tá? Eu acho que é por isso que ele gosta que eu venha aqui e falo essas coisas que eu venho, ponho o dedo na ferida. Como o senhor já falou, a minha igreja tem sido profanada. E depois ele falou, as minhas palavras têm sido profanadas. E depois, se isso não é o suficiente, o senhor falou, o meu caráter tem sido profanado. Olha só. Isso foi o que a igreja de Deus, a igreja dele tem feito nos últimos 2000 anos. É claro, pode haver exceção, mas a grande maioria tem acontecido dessa forma. E qual é a razão? Qual é a razão disso? É uma coisa realmente que a gente deve parar para pensar, falar qual é a razão, por quê? Eu tenho um exemplo muito claro agora para dar para vocês. Eu estava lá na cama do hospital e um amigo meu da igreja, antigamente, que eu ajudei ele mais de 15 ou 20 anos, muito tempo mesmo, gente do coração. Eu fiz tudo por ele, ajudei ele, paguei as contas, aquele negócio tudo que eu fiz por ele. Eu na cama do hospital, mas ele não ligou para mim, mas ligou a esposa dele, porque eu não estou mais nessa igreja de Deus Unida, entendeu? Então, ele não ligou por causa disso. Quer dizer, aqui está um excelente exemplo de religiosidade. Tá? Excelente exemplo de religiosidade. Já a esposa dele foi capaz de olhar além disso, olhar além dessa religiosidade e falar, eu vou ligar para o João, porque ele é meu amigo eterno, né? Era isso que eu acredito que eu faria, e era isso que eu acredito que todos vocês conectados aqui fariam. Então, esse rapaz não fez. Né? Eu vi imediatamente as consequências das das igrejas de Deus, as religiosidades. As igrejas de Deus, separam o melhor dos amigos. Eu recebo e-mail sobre isso aqui também. Mas por que isso, né? Por que essas coisas acontecem? É claro, isso tudo vem do homem. Isso tudo vem do homem. Nada disso provém do Senhor. Tudo e qualquer coisa que leva você a ter um pensamento. Note que eu falei pensamento, eu não falei palavra, em que você vai distanciar você do seu irmão, não provém do Senhor. Ponto final, ele foi falado nesse canal centenas e centenas e centenas de vezes, mas é isso exatamente o que as igrejas de Deus fazem todo esse tempo. Tá? E eu vou continuar a mostrar, a ensinar mais do Senhor. Eu peguei isso aqui, Salmos 25, olha só, Salmo 25, 12 fala, qual é o homem que teme ao Senhor? Aqui está o problema. Aqui está o problema do ser humano desde o início. A gente simplesmente não teme o Senhor, ponto final. Ou seja, a gente ouve as coisas que ele fala, mas não teme ele. E isso é, amados, para você ter um relacionamento com o Senhor. E para qualquer outra pessoa, qualquer outro amigo. Mas para o Senhor, tem um escrito outra escrito que fala, você não vai temer perante mim. Ele o ensinará no caminho que você deve escolher. Ou seja, você teme, quando está escrito assim, diz o Senhor, você teme, você tem o temor do Senhor, e você vai fazer as coisas que o Senhor falou para você fazer. Por quê? Porque você teme o Senhor. Já as igrejas de Deus não temem o Senhor, e eu digo isso, é claro, não 100%.
temem um pouquinho, né? Se você escolhe obedecer o Senhor, uma maneira sim e uma maneira não, isso não é temer. Entretanto, você vê no versículo 14, o segredo, olha só, o segredo, quer dizer, está escondido. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Olha só. E ele lhe mostrará a sua aliança. Que aliança é essa? É ele mesmo? Hebreus 10? É ele? Ele lhe mostrará a sua aliança. Se o João pudesse mudar, ele lhe mostrará as veredas do seu coração. Mas o que pode realmente o Senhor fazer isso? Como pode o Senhor realmente fazer isso, sendo que você não obedece a Ele em primeiro lugar? Ou obedece a Ele parcialmente? 99% das igrejas de Deus do Senhor obedece o Senhor parcialmente, e eu não tenho medo de falar isso aqui, parcialmente. Parcialmente. Há aquelas palavras que eu sigo, eu não sigo, eu sigo, eu não sigo, e o Senhor fala claramente como as coisas devem ser feitas. Aqui está. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Aqui está. Então, para você ter esse relacionamento com o Senhor, para você ter esse relacionamento do Senhor de última hora, para você ter esse relacionamento íntimo do Senhor, poder conhecer as veredas mais secretas do coração do Senhor, primeiro de tudo, você tem que temer Ele, ou seja, você tem que obedecer o que Ele falou nas próprias palavras dele, é o mínimo que você pode fazer. É o mínimo que você pode fazer. Nas palavras que você lê dele, você obedece ele. É o mínimo. E você fazendo isso, ele lhe mostrará quem ele é. Isso aqui está o problema, tá? Isso aqui está o problema das igrejas de Deus nos últimos 2000 anos. Nos últimos 2000 anos. Não há esse temor. Não há esse temor. E quando você vê escrito coisas na própria palavra que fala, quando um irmão tem pensamentos não tão bons com outro irmão, eu esqueci exatamente o versículo, o Senhor fala, isso aborrece o Senhor. Entretanto, isso acontece nas igrejas de Deus constantemente. Pensamentos que um irmão tem com... E aí vai, irmãos. E aí vai. Isso é coisa para a gente pensar, né, sobre isso. Nós estamos falando. E eu vou falar mais e mais sobre isso, porque eu estava esperando o Senhor dar a luz verde, que eles falam aqui, né? Para falar mais sobre ele, essas coisas que está escondida. O segredo. Ou seja, você vai pegar a sua Bíblia, como você vem fazendo nos últimos 30 anos, você vai para frente, você vai para trás, você decora a Bíblia de cabeça para cabeça, tudo quanto a gente vai pensar, mas não é revelada a você, sabe por quê? Porque é segredo. Entretanto, você vai ver quando eu começar a mostrar isso para você, está escrita dentro das Escrituras, nas quais você passou milhares e milhares de vezes e não percebeu. Eu acredito que isso é uma das coisas que eu quiser fazer. Uma das coisas que eu vou fazer, eu quero terminar João, eu estou em João 8, João 9, e mostrar para vocês que esse ser chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor, quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele, mas para você ter um relacionamento pessoal com Ele, você tem que descobrir o segredo
do Senhor. O Senhor tem que te falar os segredos dele, mas ele não vai falar, a não ser que é com aqueles que o temem. E aí está, 2000 anos da Igreja de Deus, Senhor. Aí você fala, João, como é que você fala uma coisa dessa? Não é isso que ele fala aqui, gente? Não é isso? Das igrejas deles, que muitos, é claro, não é 100%, muitos, grande maioria, 99%, não ouve o Senhor, e quanto mais treinamento você teve, quanto mais você foi ensinado pelo mundo, quanto mais você carrega essa experiência da bagagem do mundo, mais difícil é para você ver e conhecer o Senhor, mais difícil é. Porque, primeiro de tudo, você já sabe. Ele já falou isso aqui também. Que algumas pessoas ele chama que ia debater com ele para sempre. Você já sabe, ou seja, melhor, você pensa que sabe quem ele é através das Escrituras. E você vai debater com ele para sempre. Isso aqui, amados, é o que eu gostaria de passar para vocês. Muita gente pode perguntar, né? Vocês podem perguntar, mas como então, João, desenvolver esse relacionamento com o meu Criador? Como passar a conhecer o meu Criador pessoalmente? Primeiro de tudo, temem ao Senhor, façam as coisas que ele falou para fazer, e ele já falou várias vezes aqui das Escrituras. Você lembra uma vez que ele falou para nossa irmã? Você tem que manter as minhas Escrituras? Você tem que manter as coisas que eu falo? Eu não vou contra a minha própria palavra. Quantas vezes falou isso aqui? Eu não vou contra a minha própria palavra? Você tem que fazer e manter esse relacionamento comigo? Obedecendo o que eu tenho a dizer? As igrejas de Deus simplesmente não fazem isso. E ele já deu centenas de exemplos sobre isso. A última que claramente foi, lembra da salvação do trem? Que um pastor da igreja de Deus foi proibido a estar na estação, assim como também uma multitude de irmãos foram proibidos de estar na estação. O que significa isso? Eles foram proibidos de serem transformados. Não quer dizer que eles não foram para o céu depois, etc. Mas o Senhor, ele é o Deus da justiça. Entendeu? E quando você tem uma certa soberba, ou muita soberba, quando você acha que sabe, e etc. E eu vou tocar no assunto aqui agora também, quando você leva outras pessoas, eu achei incrível que eu vou mostrar para vocês, pessoas que dirigem outras pessoas para tantos lugares, levam para tantos lugares, fala tanta coisa para essas pessoas, ensina tantas coisas, e no final, essas pessoas que estão procurando o Senhor, esquecem até de onde eles vieram. Inacreditável isso, mas acontece. As pessoas acabam esquecendo qual é a razão que o Senhor chamou elas em primeiro lugar. Ou seja, eles pararam num lugar que não foi o lugar onde o Senhor chamou o aprisco, ou seja, o lugar onde elas iam ser alimentadas pelo Senhor. Estão longe daquilo, mas o Senhor falou, eu vou trazer cada uma delas, mas ele falou, eu vou falar mais quando chegar aqui na hora. Eu queria falar isso para vocês, quando eu vi essa palavra aqui, o segredo é com aqueles que temem. Parece que algum de vocês, o Senhor também falou falou isso também, né? Que nem a Aline ali. Aqui está, tá? É muito, muito difícil você ter, aliás, impossível, você ter um relacionamento profundo, puro, com o Senhor, sem temer Ele, sem obedecer Ele.